Meus irmãos, vamos encerrar hoje a carta aos Efésios. A partir do domingo que vem, aí os estudos ficam mais rápidos, tá? Porque muitos termos a gente já explicou. Então, aí os estudos ficam mais dinâmicos, no sentido que eles caminham com mais facilidade. Aí nós não precisaremos ficar reexplicando vários termos e os seus significados. Tá bem? Aqui só para relembrar, a gente começou estudando Éfeso, a história da... eu queria pedir perdão aos irmãos. Domingo passado fui negligente, não estive com vocês. Tá? Domingo passado eu estava em Passo Fundo, na igreja que eu fui ordenado ao Ministério Pastoral, aniversário da igreja. Eles já tinham me convidado ano passado, eu não pude ir. Esse ano convidaram de novo e aí não tinha como dizer não vou. E na verdade ano passado a gente não foi, porque foi bem no período da dificuldade que ali estava enfrentando. Aí eu não tive como aceitar. Aí esse ano a gente foi lá ficar o final de semana cansativo. Fui 2 madrugadas viajando, mas fomos bem, graças a Deus. Pudemos rever os nossos irmãos queridos lá. E o pastor Elisu, certamente com competência, aqui pôde transmitir a palavra do nosso Pai Celestial para vocês. Muito bem. Não, muito obrigado. Você me chamou de quem mesmo? Mestre? Aí quer dizer, tu pode me chamar de mestre, eu não posso te chamar de bispo. Aí tá vendo como é que... Isso é acepção de pessoas, pastor. Isso aí já é discriminação, né? Mas tudo bem. A gente já teve reunião essa semana agora, acho que vai ter uma outra semana agora, né? De novo, provavelmente. Aí a gente acerta os ponteiros aí, bem certinho. Tá, então a gente já passou, só revisando rapidamente aí os detalhes anteriores. Cidade livre, religioso. O apóstolo Paulo passou na 2ª viagem missionária, na 3ª. Então Jesus manda um recado para a igreja de Éfeso. O tema que eu preferi colocar foi Éfeso, um chamado ao amor. Isso. Destinatário, a gente estudou então a apresentação, em duas virtudes das quais Jesus se apresentou à igreja, aquele que tem na mão direita as 7 estrelas e depois o que anda no meio dos candelabros de ouro. Aí depois nós olhamos a avaliação, aquilo que nós estamos chamando de inquérito em 3 vertentes: a avaliação do trabalho da igreja, da perseverança da igreja e do amor da igreja. Aí, então, a acusação: tenho contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. E aí nós olhamos aqui vários detalhes que poderíamos interpretar o texto. E, então, o abandono da essência do amor primitivo. As 3 quedas da alma, a queda no legalismo e a queda relacional. Só para a gente revisar, para a gente não entrar direto, porque domingo passado... Aí o chamado arrependimento: lembra-te, arrepende-te e volta. Advertência: senão virei a ti, te removerei do candelabro. Vamos começar hoje aqui, tá bem? À noite, eu vou fazer uma experiência, a primeira vez que vou fazer isso. Não sei se vai ser bom ou não, eu vou pregar hoje à noite. E eu vou pregar nessa carta mesmo, com uma outra vertente, usando muito pouco do que a gente trabalhou na EBD, mas fazendo uma mensagem mais aplicativa em cima da carta aos Efésios. Então, hoje eu quero me deter mais aqui na parte do elogio. Vamos reler a carta de novo aqui? Apocalipse capítulo 2, verso 1. Diz assim a palavra do nosso bom Senhor, Apocalipse capítulo 2, o verso 1. Ao anjo da igreja em Éfeso escreva: estas são as palavras daquele que tem as 7 estrelas em sua mão direita e anda entre os 7 candelabros de ouro.
Conheço as suas obras, o seu trabalho árduo e a sua perseverança. Sei que você não pode tolerar homens maus, que pôs à prova os que dizem ser apóstolos, mas não são, e descobriu que eles eram impostores. Você tem perseverado e suportado sofrimentos por causa do meu nome e não tem desfalecido. Contra você, porém, tenho isto: você abandonou o seu primeiro amor. Lembre-se de onde caiu, arrependa-se e pratique as obras que praticava no princípio. Se não se arrepender, virei a você e tirarei o seu candelabro do lugar dele. Mas há uma coisa a seu favor. Você odeia as práticas dos nicolaítas, como eu também as odeio. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor darei o direito de comer da árvore da vida que está no paraíso de Deus. Nos permitindo Deus, domingo que vem nós começamos, domingo que vem é o domingo da igreja perseguida. Se não me falha a memória. Oi? Isso. E vai coincidir com o começo do estudo da igreja de Esmirna, que é a igreja sofredora. É uma carta muito especial, essa carta de Esmirna. E até eu fiquei olhando durante a semana, já começando a preparar a mensagem. Eu disse, vai dar certinho. Dia da igreja perseguida, dia da igreja da Esmirna. Vai ser muito legal. Muito bem. Depois que Jesus traz a sua repreensão à igreja de Éfeso, repreendendo-a porque ela havia abandonado o seu primeiro amor, nós adentramos aqui o que nós chamamos de um elogio que Jesus fez à igreja de Éfeso. E, aliás, já vou aqui dizendo como é bom quando nós olhamos para o nosso Senhor e nós percebemos o cuidado que Ele tem conosco, tanto para nos repreender, quanto também para nos dar palavras de incentivo e de ânimo. E aqui, diante de uma acusação seríssima que nós já estudamos, né, no domingo retrasado, porque não há coisa mais séria e mais temerosa do que alguém ou de uma igreja ser acusada de perder aquilo que é a razão da sua existência, que é o amor ao Senhor. É isto que separa e que distingue uma igreja de organizações, né, ou de igrejas. É a essência maior da vida com Deus, amá-lo de todo o coração, de toda a alma, de todo entendimento, de todas as forças. Então, depois de uma advertência pesadíssima, aquele que se apresenta como juiz vem e diz assim, mas eu tenho uma coisa boa para falar de você. Você percebe? Aí a gente vai dizer, não, Jesus batia e assoprava, né? Batia e assoprava. Mas é assim mesmo. No Velho Testamento e no Novo Testamento nós temos essas duas questões. Sempre é uma exortação e um carinho, porque ninguém aguenta apanhar o tempo inteiro, né? Viu? O meu apelido em casa, quando era, para minha vergonha, quando eu era pequeno, era apanha de manhã, de tarde e de noite. Eu levava 3 surras por dia. 3 surras por dia. Eu era cabeludo. Mas aqui também nós éramos em 7 filhos. Então a minha mãe batia a troco de banana, né? Então não adiantava assim. Quando um aprontava, os outros riam, ela já aproveitava, já fazia a faxina do dia, né? Já batia em todo mundo. Então ela apanhava com razão, sem razão, mas ela também era carinhosa. Então estava tudo em paz, estava tudo tranquilo. Nenhum dos filhos cresceu revoltado. Os 7, eu posso dar, e pela graça de Deus, não sei por que estou falando isso, mas pela graça de Deus posso dar um testemunho. Eu não conheço nenhuma família mais unida do que a nossa família. Pode ser que a sua seja, mas como eu não conheço bem a sua família, né? Nós temos 7 irmãos que são assim, unha e carne. Se ajudam em
tudo. Se um tem problema, parece abelha. Vai todo mundo em cima, e todo mundo apoia, ajuda, encoraja e anima. É uma coisa muito especial. Então, Jesus também faz isso. Ele dá umas palmadas, depois ele passa o talquinho para tirar, que leva assim, vamos lá. Então, ele elogia a igreja de Éfeso, e hoje também, né? Eu acredito que o nosso Senhor não mudou, Ele é o mesmo Senhor, continua fazendo as mesmas coisas, nos repreende, mas também tem palavras de ânimo, de incentivo, de carinho para com a nossa vida. Eu não vou fazer um estudo longo sobre quem é os nicolaítas ou quem eram os nicolaítas, tá bom? É um estudo longuíssimo, eu acho que não vai agregar muita coisa, mas esse termo vai aparecer também em outra carta. Mas, basicamente, os nicolaítas, eles tinham duas questões, das quais eram a base do princípio regulatório da vida deles. Era a idolatria e a imoralidade. Eles são associados à doutrina de Balaão, que também era o mesmo problema quando a gente olha o Velho Testamento. Idolatria e imoralidade. Então, eles também atacavam a igreja de Éfeso, colocavam também sobre a igreja de Éfeso um fardo excessivo, dizendo a eles que a vida espiritual não precisava ser unida com a vida moral, né? Se o espírito é que vai ser salvo, então a carne não tem problema, você pode satisfazer todas as vontades dela, que no final vai dar tudo certo. E também um incentivo frontal à idolatria, e aí a igreja de Éfeso resistia fervorosamente a essa incitação. Por isso Jesus diz: eu tenho a teu favor. Meus irmãos, todas as vezes que nós nos posicionarmos contra, todas as vezes que nós rejeitarmos tudo aquilo que não vem da palavra do nosso Pai Celestial, você pode ter certeza que o Senhor, Ele está fazendo assim. Muito bem. Fique firme. Não ceda. Vá em frente. Isso aqui não tem apoio da palavra do nosso Pai Celestial. Não tem apoio. A igreja deve dizer não. Tanto no seu aspecto doutrinário, quanto no seu aspecto prático. Quando uma igreja cede um pouco, ela começa a adentrar um caminho perigoso, que hoje pode parecer inofensivo. Mas é assim que acontece, quando uma igreja começa a dar ouvidos às coisas das quais não há apoio bíblico. É uma pequena, como é que a gente pode dizer? É uma pequena concessão, bem pequenininho. Irmãos, o que não tem apoio bíblico, seja naquilo que nós chamamos de ortodoxia, que é a parte da doutrina, ortopraxia, que é a questão da prática, nós precisamos rejeitar frontalmente. E a igreja de Éfeso tinha isso. Era uma igreja cascuda, no bom sentido da palavra. Tinha conhecimento da doutrina. E por causa do conhecimento da doutrina, ela rejeitava, tanto na doutrina quanto na prática, as coisas das quais Jesus chegou para ela e disse assim: muito bem. Eu tenho a teu favor, e lhe concede um elogio muito especial. Precisamos cuidar, irmãos. Precisamos cuidar disso. Não se iluda. Nenhuma muralha suportará uma fissura, por menor que seja. Você já foi nas cataratas do Iguaçu? Quem já foi aqui? Imagina. Eles fazem manutenção rigorosíssima. Porque se eles deixarem, por menor que seja, uma pequena fissura, aquilo ali vai se transformar num rombo. A igreja é chamada, e você e eu somos chamados, como diz Judas, a pelejarmos pela fé
que foi entregue de uma vez para sempre aos santos. Aos santos. E nós poderemos, então, receber o elogio como a igreja de Éfeso recebeu. Eu não estou dizendo aqui sair brigando com todo mundo, sair arrumando encrenca na internet, sendo desrespeitoso com todo mundo. Não. Mas não podemos ficar e ser omissos. Tá bem? O que os irmãos acham disso aí? Vai ter um papo rapidinho? Você olha qual é a expressão que Jesus diz? Qual é o termo que ele usa? É uma expressão fortíssima. Eu odeio. O que você acha dessa expressão odiar saindo da boca do nosso mestre? Vamos lá. Vamos lá, meus irmãos. Vamos lá, senão eu vou ficar aqui quase que pregando. Assusta para você Jesus dizer que odeia? Assusta? O que você acha? Vamos lá. Isso. O que nós temos aqui posto muito claro é um conceito. Deus ama a verdade e odeia a mentira. Porque o que estava posto aqui era, os nicolaítas traziam uma mentira e a igreja rejeitava. Então você pode colocar aqui idolatria, imoralidade, mas você pode colocar aqui também, como exemplo, qualquer outra coisa que seja contrário à palavra de Deus. Porque a igreja rejeitava essa mentira. Jesus já havia dito que o diabo é o pai da mentira. Então, esse paralelo é muito importante para a gente hoje, irmãos. É realmente a gente não aceitar nada que ofusque ou tente ofuscar o Evangelho, o brilho do Evangelho e das palavras do nosso Pai Celestial, que veio a nós através de Jesus Cristo. Então, esse conceito de odiar é diferente do nosso conceito humano. Nós odiamos por qualquer coisa, sem razão e sem motivo, muitas vezes. Deixamos de amar por qualquer coisa, deixamos de simpatizar por qualquer coisa. Lembre-se, o Deus da Bíblia ele é perfeito e ele não sofre variação de humor que nós sofremos. O que é verdade para Deus sempre será verdade. O que é mentira para ele sempre será mentira. E ele reagirá de acordo com essas duas vertentes. Não é ele como nós, instáveis emocionalmente. E volúveis até na forma como nós pensamos, porque hoje nós dizemos isso aqui é errado. Aí daqui a pouco, né? A vida dá um cavalo de pau, aí a gente começa a mudar as convicções que a gente tinha. Eu já cansei de lidar com isso. Já cansei de lidar com isso, como pastor. O irmão firme ali, que é marrom, rochedo. Aí tinha um problema com, por exemplo, não vou citar aqui, especificamente, problema com uma filha. Aí aquilo que ela considerava certo, como a palavra de Deus diz, a partir da experiência da filha, já não era mais tão certo. Aí já começa a tentar ajustar o evangelho, né? Para poder, de alguma forma, saber lidar com uma situação. Então, não à falsa doutrina, não às práticas que não são apoiadas na palavra de Deus, não, por qualquer que seja, irmãos. Nesse sentido, me permitam, nós temos que ser como os fariseus. Né? Não podemos perder o amor, mas o zelo à palavra precisa ficar. Lembre-se, nenhuma muralha cai sem ter uma fissura nela. Se você abrir a sua porta da sua vida, a igreja abrir a porta da sua vida para uma pequena fissura, tanto doutrinária quanto da prática, porque hoje é muito comum as coisas acontecerem até mesmo no meio da igreja sem ter apoio bíblico. E nós começamos a fazer. Daqui a pouco nós vamos ter um problema. Ah, não tem problema nenhum. Tem.
Irmãos novos olham, eles não têm discernimento muitas vezes das coisas que são, vamos dizer assim, que são, às vezes, só tentativas de manifestação de alguma coisa. Eles percebem, eles acham que é normal, eles começam a praticar, eles começam a viver, e daqui a pouco as coisas começam a ter sério problema na vida particular de alguém, porque nós, os mais antigos, às vezes, sinalizamos errado. E nós não nos preocupamos depois de ir na casa do irmão e dizer assim, ó, aquilo que eu fiz foi isso, foi aquilo, mas assim, ó, isso aqui não é bíblico, aquilo lá foi só... Não. Aí a gente deixa os irmãos mais novos, imaturos, e às vezes até os mais velhos na fé. Né? Então, lembre-se disso. O amor é o princípio de todas as coisas. E por amor, nós recebemos o que é bíblico, e por amor, nós odiamos o que não é bíblico também. Não confunda ódio humano. Tá? Por favor, não faça um recorte e diga, o pastor hoje disse que a gente tem que odiar. Não, estou falando isso. Tá? É a rejeição frontal do próprio erro. Tá bom? Irmãos, cada palavra dessa é uma aula que a gente poderia ter. Por que é que Deus odeia, Jesus odeia o ensino errado? Por quê? Não é só dos nicolaítas. É qualquer coisa. Por que ele odeia? Porque ele é santo. Por que ele odeia? Vamos lá. Tem uma palavra boa aí, meu irmão. A melhor palavra que você tem aí, aquela que está guardada aí. Por que ele odeia? Porque contamina. Por que ele odeia? Oi? Porque ele é perfeito. Está tudo certo, mas eu quero uma palavra, que a gente já estudou ela. Lembra-se como João descreve 3 coisas que Jesus fez por nós? Qual era a primeira coisa que ele fez por nós no capítulo 1? Eu sei. Eu não lembro mais nada, né? Esse aí é uma das grandes crises dos professores, né? Dos professores ou dos orientadores, né? Quando Jesus se apresenta, aí ele vai dizer, João disse assim, aquele que nos ama. Você sabe por que Jesus odeia o erro? Porque ele nos ama, irmãos. Porque ele nos ama. E tudo aquilo que pode se colocar como um obstáculo entre o amor do nosso Senhor para conosco, ele odeia. Odeia. Porque ele nos ama. Isso é o que vai aparecer do começo ao fim do Apocalipse. É o amor do nosso Senhor. É por isso que ele vai julgar o Império Romano. É por isso que ele vai julgar a besta, o falso profeta. É por isso que ele vai julgar o diabo. Porque ele ama o seu povo. Ele ama os seus filhos. E tudo aquilo que se interpor entre o amor dele e o amor dos seus filhos, ele vai odiar. Naquele sentido que eu expliquei de ódio, tá? É por isso que o nosso Senhor odeia. Você quer falar, Nilson, alguma coisa? Desculpa, você está aí na frente. O princípio bíblico, irmãos, é que quando nós começamos a transgredir diante do nosso Senhor, ele odeia isso também. Não é? Como diz o apóstolo Pedro, o juízo começa pela casa de Deus. Ele não odeia só as obras dos que não o conhecem, ele odeia até as nossas ações, que são atos de rebelião contra ele. Né? Então, o nosso Senhor, sobre nós também, derramando do seu amor, por amor a nós, ele também rejeita os nossos erros. Não nos incentiva, não nos impulsiona em direção às transgressões. Ele também odeia o nosso pecado. Né? Isso é bem claro, né, irmãos? Bem tranquilo? Bem tranquilo, né? O fato dele odiar os nossos erros não quer dizer que ele não nos ame. Pelo contrário. Aí é mais uma prova do seu amor. Porque aquele que apoia os erros de alguém pode ter tudo o que for, menos um amor pleno e perfeito. E o nosso Pai assim o tem por nós. Tá bem? Tranquilo? Depois desse elogio, tá? E se você tem ficado firme, perseverado na sua
forma como você crê, de apoio com a palavra de Deus, se você tem se esforçado por uma vida de santidade, tenha certeza que o Senhor olha para você e diz: muito bem, meu filho, vai firme, tenha a teu favor isso. É por isso que muitas vezes a mão do nosso Senhor sobre nós, ela não é tão pesada quanto deveria ser, né? Porque Deus não faz peso e contrapeso, mas Ele também, tenho certeza, olha para o nosso coração, percebe as nossas motivações, vê o empenho, vê a dedicação, vê o zelo, vê o amor a Ele, e quando nós fraquejamos, Ele diz assim: tudo bem, por graça, por bondade sua, eu conheço o seu coração. Então, a minha palmadinha vai ser bem levinha, só para fazer um carinho, né? Só como se fosse só um aconcheguinho assim, né? E às vezes Ele acaba na sua bondade, simplesmente olhando para o nosso pedido de perdão, Ele nos perdoa e diz: está tudo bem, receba o teu perdão. Eu vou brincar aqui, né? Aí ele fecha o olho assim e diz assim: tudo bem. Já está tudo resolvido, meu filho. Pode ficar em paz, pode ficar tranquilo, né? Então esse é o nosso Senhor. Faz tudo por amor a nós. Muito bem. Vamos olhar. Aí ele tem um chamado. Deixa eu ver como é que apareceu aqui. Isso. Ele faz então a convocação do versículo bíblico: aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. E aqui nós temos duas questões que são importantes, tá? A primeira, desse versículo bíblico aqui: aquele que tem ouvidos, ouça. Isso significa dizer que o Espírito fala às igrejas. Não existe nenhuma igreja de Cristo na face da terra em que o Espírito Santo de Deus não fale, porque essa é a característica que distingue a igreja de qualquer outra instituição, organismo. É o fato de Deus falar pelo Espírito Santo à sua igreja. Então, quando ele diz aquele que tem ouvidos, ouça, é porque o que o Espírito diz às igrejas é porque Deus continua falando ao seu povo de uma forma muito clara. Quando a gente for estudar a igreja de Laodiceia, a carta que Jesus enviou à igreja de Laodiceia não tem um elogio, uma menção, uma palavra de afirmação, de dizer: isso eu aprovo em você. Não tem uma palavra para aquela igreja. Mas mesmo assim, Jesus mandou uma carta para ela. E lá no texto vai dizer assim para a igreja de Laodiceia: quem tem ouvidos, ouça. Porque não há igreja que não seja dele, em que o seu Espírito não fale. Agora, o que o Espírito vai falar a determinadas igrejas, aí já é uma outra realidade que a gente não tem como mensurar e nem tem como dizer o que Deus deve dizer, o que o Espírito deve falar. Mas aqui nós temos sempre este princípio de que o Espírito Santo fala à igreja. E há o outro princípio, que a igreja deve ouvir. Deus fala, a igreja ouve. E a gente aqui não está isso no texto, né? Mas a gente também pode dizer que a igreja fala e Deus também ouve. Quando o falar da igreja está em consonância com o falar de Deus, Deus ouve. Deus ouve as nossas orações individuais, ouve a nossa oração como igreja, né? E aí nós temos esse mecanismo de comunicação, de troca de afetos, de troca de amor, de troca de palavras, que é belíssimo em todo o Evangelho. Quem é de Deus, Jesus Cristo disse em João 8,47, quem é de Deus, ouve as palavras de Deus. Quem é de Deus, ouve. Então, nós somos chamados, como a igreja de Éfeso no passado, a ouvir, e o Espírito fala, e essas duas dádivas são importantíssimas para a nossa vida. Vamos parar um pouco agora aqui e vamos
tentar destrinchar isso aqui um pouquinho para a gente. Tá? O que Jesus está dizendo aqui é que a igreja, ou que cada cristão tem um ouvido. Ele não está falando desse ouvido aqui, né? Ele não está falando aqui. O princípio traz muito do Velho Testamento. O Apocalipse está cheio de menções ao Velho Testamento. Era muito comum se usar uma espécie de lenço ou de turbante, né, no Antigo Testamento. Cobria-se, você pode ver isso até nos filmes, cobria-se também as laterais, em função da proteção auditiva. E quando Deus dizia assim, ouve ó Israel, ele estava dizendo, tire o pano da frente, para você poder ouvir bem. Ouça. Remova tudo o que porventura puder atrapalhar a minha voz, para que você possa me ouvir perfeitamente. A gente sabe que no Velho Testamento e alguns personagens do Novo Testamento eram surdos, né? Eles não se preocupavam em tirar os empecilhos para que pudessem ouvir a voz de Deus. Então, há momentos da vida que Jesus, ao chamar a igreja de Éfeso, e nos chama nessa manhã, com muita profundidade e seriedade, ele diz, ouça a minha voz. Porque pode ser que nós nos comportemos como surdos. Deus pode falar à sua igreja e a sua igreja pode, de uma forma teimosa, se portar como se ela fosse surda. Deus fala conosco e às vezes nós nos portamos como se nós fôssemos surdos. O povo de Israel foi surdo. E às vezes eu trago essas palavras meio duras, irmãos, porque às vezes isso para nós é importante. Se nós nos portarmos como o povo de Israel, e se nós formos surdos à voz do nosso Senhor, Ele também virá com a sua mão sobre nós, com a mão de amor dEle, mas virá sobre nós. A vida cristã é um desafio constante. Por que é importante, os irmãos, o que os irmãos acham? Por que é importante ouvir a voz de Deus? Por que é importante? Vamos lá, me ajudem. Sei que vocês não gostam muito de falar, mas vamos lá. Para não errar. Por que a igreja não pode ser surda à voz de Deus? À voz do nosso Senhor Jesus Cristo? Está tudo certo, irmão. Que mais? Isso. Por que mais? A gente não pode ser surdo à voz do nosso Senhor. A gente precisa dessa condução. Que mais? Para não cair em desobediência. Está tudo certo, mas eu sou aquela pessoa que quando bota uma palavra na cabeça, eu quero chegar lá. Mas está certinho. Está certinho. Porque tem um fundamento muito importante aqui. Por que é que nós, como igreja, precisamos ouvir a voz do nosso Senhor? E isso sermos transformados no caráter de Cristo. Para ter relacionamento com Ele. Para reconhecer. Vamos lá. Vou levar para comer um churrasco, se alguém adivinhar aí. Adivinhar o que eu quero, né? Não é que vocês não estão falando certo, está tudo certo. Quando você deixa de ouvir a voz de Deus, você deixa de, também, de fora de tudo que os irmãos falaram, você deixa também de... Como é que é a figura do Velho Testamento? A voz de Deus para o povo se dava através de quem? Dos profetas. O que os profetas faziam?
Eles ouviam e eles transmitiam. Uma igreja, quando fica surda para a palavra de Jesus, ela se torna muda. Vai falar o quê? Você lembra que tinha aquela expressão antiga que o pessoal usava erradamente, que todo surdo é mudo. A gente sabe que nem todo surdo é mudo. Mas aqui, nesse sentido, a expressão ela é espiritualizada, porque quem se torna surdo fica mudo. Os irmãos entendem o que eu estou dizendo? Se você e eu nos tornarmos surdos à voz de Deus, à voz do nosso Senhor Jesus Cristo, nós podemos falar sobre tudo que a gente quiser falar. Mas a nossa boca, né, como expressão de transmissão da verdade, ela vai se calando naquilo que deveria ser dito. Essa é uma relação bem interessante. Quando o profeta dizia assim, assim diz o Senhor, e Deus não tinha falado, só dava rolo. Ou quando o profeta dizia, assim diz o Senhor, e Deus realmente tinha dito, e o povo não ouvia, dava rolo. Então, essa é uma relação muito importante. Ouvir alimenta o nosso falar. Né? Nós recebemos, como igreja, o que é de Deus e falamos de Deus. Esse é um princípio que é fantástico que está colocado aqui. Por isso, todos nós precisamos levar a sério a igreja e cada cristão precisa levar a sério a voz de Deus e desenvolver a capacidade de ouvi-la. Não só para desfrutar desta voz, mas para ser também porta-voz. Não é isso que a igreja é? Não somos os embaixadores do nosso Rei, Jesus Cristo, como igreja, e individualmente, aonde formos, lá há e deverá haver uma embaixada do nosso Senhor. Somos nós, aonde estivermos, representantes do nosso Pai bendito. Somos embaixadores, Paulo diz. Aonde formos, os embaixadores. E os embaixadores representam. São a manifestação da autoridade daquele que o convocou e o colocou como embaixador em qualquer lugar que o cristão esteja. Tudo bem aqui? Alguém quer completar alguma coisa? Os irmãos falam muito pouquinho, né? Acho que eu vou começar a fazer assim, vou ficar mais mudo. Mas os irmãos são muito, muito quietinhos. Nossa, eu já brinquei com vocês, né? Quando era o Sermão do Monte, rapaz, esse aqui era um tiroteio danado, né? Entrou no Apocalipse, acho que vocês ficaram com medo do Apocalipse, só pode. Aí ficou todo mundo quietinho, calado. Eu não sei se eu estou pegando muito pesado também, né? Aí talvez vocês ficam mais... Oi. Uhum. Você já vem com você já vê com a resposta muito antiga, você não ouviu bem. Ó, chega em casa, pega, não é cotonete não, vai fazer uma outra higienização no ouvido dele, porque ele não está ouvindo bem não, viu? Aliás, eu lembrei de um texto muito, muito significativo. Você lembra que Jesus encontrou um homem e aquele homem tinha um problema? Tinha muitos problemas, né? Mas especificamente aquele homem tinha um problema de surdez. Você lembra o que Jesus fez com ele? Ainda bem que os irmãos não lembram. Oh, meu Deus, eu pequei agora. Eu ia dizer, ainda bem que vocês não lembram muitas coisas que eu disse, mas eu ia dizer, ainda bem que você não lembra o texto bíblico, então apaga isso, que pena que você não está lembrando. Você não lembra que Jesus chegou, encontrou um homem surdo, o que ele fez? Ele curou, né? Mas o que ele... Tá certíssimo, irmão, tá beleza. Mas o que tá, isso, tá quase ganhando o churrasco, tá quase, vai lá. Você lembra o que ele fez?
ele falou, mas ele disse, tem uma palavra, uma expressão que a gente lê e às vezes nem, claro, não vai saber o significado, né? Efatá. Abra-te o ouvido. Né? E a Bíblia diz que aquele homem teve uma abertura. Ele passou a ouvir. Às vezes Jesus chega para nós, eu vou sair os irmãos lá do vídeo vão brigar comigo, mas, perdão aí, vou brincar aqui com o irmão João, que pode ser eu e você. Às vezes nós estamos tão empedernidos, né? Sem ouvir a voz, aí o Senhor chega aqui para nós e diz assim, Efatá, abre-se. E nós dizemos, como é que nós não percebemos isso antes? Não percebemos porque nós estávamos endurecidos. Mas sempre Jesus está dizendo para nós, Efatá, abra-te, abra-se para a minha voz. Eu continuo falando para você, continuo amando você, continuo me comunicando com você. Ouvir e ouvir. Capacidade de aprender a desenvolver a voz de Deus. Os irmãos lembram que eu acho que no domingo retrasado, no outro domingo, eu disse que um dos grandes problemas que a gente tem no meio da igreja hoje é que quando nós ouvimos uma pregação, a gente diz a palavra do pastor. Não é palavra do pastor. Se um pastor ou qualquer um, eu quero lembrar isso de novo, qualquer um dos irmãos da igreja abrir um trecho bíblico e explicar o trecho bíblico e for fiel ao trecho bíblico, não é palavra do irmão, da irmã ou do pastor. É palavra do Senhor. A gente não pode esquecer isso, irmão. E eu falei naquela manhã aqui que ficar fazendo isso é diminuir o poder da palavra de Deus. Palavra, se for lida e explicada, apoiada, bem interpretada, é palavra de Deus. Seja boa aos seus ouvidos, ou seja desagradável aos seus ouvidos. Mas não é palavra do pastor, nem do professor, nem do líder, não é. Não é. Tá bem? Vamos lá. Promessa. Aí Jesus faz uma promessa. Olha que coisa bonita aqui. Né? A promessa, ao vencedor darei o direito de comer da árvore da vida que está no paraíso de Deus, verso 7. Ao vencedor. Aí a primeira pergunta, eu estou tentando fazer perguntas para ver se você participa mais da dinâmica da aula. Ao vencedor, aquele que vencer, eu darei o direito de comer da árvore da vida, e essa árvore da vida está no paraíso de Deus. Eu darei. Darei está no futuro. Se está no futuro, a gente precisa aqui fazer pelo menos 2 perguntas para esse texto. Pode ser que alguém não vença? Porque só o vencedor vai ter direito. Então, porventura, pode ser que haja alguém que não vença? A outra pergunta é, eu posso festejar, então, se sou verdadeiramente filho de Deus? Santificado, regenerado, justificado? Eu posso festejar esta vitória? Como posso festejar uma vitória que ainda não tenho? E se eu não tenho essa vitória, será que ela é certa ou será que ela é incerta? Como é que a gente tenta andar nesse texto?
Você lembra por que João está escrevendo? Porque Jesus falou a João, o contexto é de luta contra a igreja, a perseguição já estava ali às portas, já tinha chegado, ia ficar muito dura a perseguição daqui a pouco tempo. E Jesus diz para a igreja, resistam aos ataques que vocês estão enfrentando, e àquele que vencer, eu tenho uma promessa. Então a pergunta que a gente pode pensar aqui é, eu tenho uma promessa, eu posso celebrar essa promessa? E se eu não celebrar, vamos embora lá, começar aqui. Eu não sei se vocês estão entendendo o que é que aonde que eu estou chegando, querendo chegar. Você pode celebrar a promessa? Pode? Muito bem. Alguém acha que não dá para celebrar essa promessa? Muito bem. Ao vencedor, a promessa é ao vencedor. Né? O que Jesus está querendo dizer com isso? Num contexto que a gente já estudou qual era esse contexto, e para nós hoje, no tempo presente, que não temos a figura de um império romano, que na verdade não era só o império romano. Os textos do Apocalipse, eles são amplos, né? Você vai ver ali, aparece a Babilônia, aparece uma série de termos que mostram que, na verdade, não era o problema, não era um país, né? É o sistema contrário a Deus. Tudo no Apocalipse é a Babilônia, que era uma palavra, uma metáfora trazida do Velho Testamento para o Novo Testamento, mostrando que Jesus estava marchando contra todo o principado humano, espiritual, não importa qual seja, e que ele marchando conduziria a sua igreja à vitória. Meus irmãos, eu acho que aqui a gente tem uma questão que é muito significativa. Eu diria, a gente pode... Como é que eu vou tentar explicar isso aqui aos irmãos de uma forma que você e eu não saiamos aqui com dúvida nenhuma? Na nossa jornada com Deus, aqui na terra, nós já somos vencedores? Nós podemos festejar essa vitória? Seu café você não vai tomar essa semana não, viu? Você vai lá ter aula toda semana e no final você ainda me dá uma resposta dessa. Brincar com o Enilson. O Enilson ele fica todo faceiro. Ó. Isso é o maior cafeteiro. Ô, rapaz, eu quase falei uma palavra aqui ruim, né? Você pensou? Aquela outra palavra que vai próximo de... Você é o maior cafeteiro que eu conheço. Toma 2 xícaras, às vezes 3 xícaras de café lá. Eu vou comprar 10 vaquinhas e botar lá atrás, lá, porque o homem é terrível. Oi. Tá, depois nós vamos chegar lá. O que eu quero dizer? Oi. Pode? Vamos lá. Não. Nenhuma. Imagina, a igreja está sendo perseguida, João já está preso, a coisa já começa a ferver e Jesus diz para João, a coisa vai ficar, mas olha, não dá para usar uma expressão agora, porque senão diz que é criminosa, né? A coisa vai ficar feia. Então você precisa dizer à igreja que eu tenho promessas para a igreja, tenho promessas para os meus filhos, mas João, você precisa deixar muito claro para eles que não é tempo de festejar e de celebrar.
Não é tempo de sentar e simplesmente dizer assim: eu vou comer da árvore da vida que está lá no jardim de Deus, vamos celebrar, vamos nos alegrar, está tudo. Não. No meio de uma guerra, porque era isso que estava acontecendo, nenhum soldado pode parar para festejar, para fazer festa. Não pode. Irmãos, as promessas que Deus tem para a gente, elas são verdadeiras. Mas o grande desafio é a gente não se deixar levar pelas promessas e começar a festejar sem que essas promessas ainda não tenham sido tornadas realidades. É você imaginar uma figura, porque tem essa figura no Apocalipse dos conflitos, né? Conflito entre Deus e a Babilônia, entre Jesus e o falso profeta, entre o povo de Deus e quem não é povo de Deus. O Apocalipse traz esse conflito. A ideia que João está dizendo aqui, que Jesus disse para João, é: ao vencedor eu darei direitos, mas ao vencedor, ele está dizendo, tem promessa, mas não é época de celebrar promessa. Não é época de botar as armas de lado. Não é época de tirar a armadura. Não é época de soltar a espada. Não é época de fazer um banquete no meio de uma batalha campal e você dizer assim: está tudo bem, está tudo tranquilo. Não. Ele está chamando à vigilância eterna. A expressão "ao que vencer" significa dizer que a vitória ela é prometida, mas ela ainda não é e não deve ser celebrada. Não estou dizendo que a gente não deva se alegrar nisso. O que eu entendo que João estava dizendo, que Jesus transmitiu a ele, é que as promessas, enquanto não são tornadas realidades experimentais ou experienciais na vida, elas devem ser sempre consideradas promessas, e que, porque são promessas, ainda não são traduzidas na sua ação efetiva da experiência, então não podemos festejar isso. Mas nós precisamos continuar com a armadura, com o capacete, com a espada, com as sandálias, a figura que Paulo descreve aos Efésios. Não podemos tirar a armadura nem por um segundo no campo de batalha. Porque está em jogo a forma como você e eu individualmente andamos com o nosso Senhor e a forma como você e eu como igreja caminhamos com o nosso Senhor. Não podemos celebrar no meio da guerra. Não podemos tirar a armadura, porque seremos facilmente alvejados pelos dardos inflamados do maligno. Sim, eu não quero aqui impor aos irmãos um pensamento de que a gente devemos ser cristãos, não vou dizer frustrados, ou pessimistas, ou não confiantes. Os irmãos entendem? Não estou dizendo assim que as promessas de Deus não vão se cumprir, não é isso que eu estou dizendo. Elas vão se cumprir. Mas enquanto elas não se cumprirem, nós precisamos estar atentos a essas promessas. Não estou dizendo para você não se alegrar na salvação ofertada, não se alegrar no sacrifício de Jesus Redentor, não se alegrar numa futura estadia com Deus. Não estou dizendo isso. Eu só estou dizendo que aquilo que ainda não é realidade precisa ser aguardada com extrema vigilância, com extrema submissão, com extremo cuidado, de que não celebremos tanto uma vitória. E aí é que está a questão. Que já foi consumada, mas ainda não experimentada,
nos leve a ficarmos meio distraídos. Acho que primeiro alguém... Acho que o Adiel primeiro. Oi. Olha bem, deixa eu só pegar aqui um texto bíblico. Apocalipse capítulo 21, verso 6. Alguém pode ler para mim, por favor? Apocalipse capítulo 21, o verso 6. Vou achar aqui. 21, 6. Obrigado, querida. Isso. A expressão que eu queria destacar aqui, Jesus diz, está feito. Isso aqui é no futuro. Quando ele morre na cruz, ele diz o quê? Está consumado, mas não está... Não. Perdeu outro café. Ou para você tomar café, lá você vai ter que levar o café, a água e o leite. Coitado de Deus, eu incomodo ele. Ó, na cruz está consumada a missão de Jesus Cristo. Muito tempo depois, ele vai dizer agora, tudo está feito. Olha o tempo entre o que está consumado e o que está feito. A consumação da sua morte vicária por nós não era o fim de tudo. O fim é quando ele um dia disser, está feito, acabou tudo. Agora, eis que vem novos céus, uma nova terra. Agora as bodas do Cordeiro estão prontas e a noiva, a sua igreja, está toda prontinha, charmosa, bonita, bela, com vestes. Agora o casamento vai ser celebrado em definitivo. O irmão percebe? Nós temos promessas feitas, mas ainda temos muitas promessas que ainda não são celebradas. Porque nós ainda estamos numa jornada, numa luta profunda. Essa é uma pergunta que eu posso dizer assim. Sim, eu entendi. Mas eu sei, eu tô me coçando aqui porque você vai perguntando, eu vou lembrando algumas coisas. É porque, assim, ainda que a Bíblia ela trabalhe por questões setoriais, por exemplo, quem tem ouvidos para ouvir, ouça, né? Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, ama, né? Então, não ama, a gente sabe que não ama. Então, as expressões, tanto orientais quanto as expressões ocidentais, elas são reflexo de algo que sempre aponta para um conceito de integralidade. Então, Jesus diz, se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será bom, a luz. Se os teus olhos forem maus, quão grandes trevas você tem. Então, para mim, ouvido, ver, coração, na verdade é tudo uma questão que aponta para um todo. Ninguém pode ver de forma correta sem ouvir de forma correta, como ninguém pode ouvir de forma correta se não ver de forma correta. Para mim é uma mistura, pastor. Não tem assim uma separação assim, eu ouvi, então eu vou ver, ou eu vou ver, ou eu vou ouvir. Na verdade, a integralidade da vida, que aponta para o todo do indivíduo, ela está sendo sempre exemplificada com expressões, né? Com expressões que são quase como metáforas para dizer que o olhar, o ouvir, o amar, o andar, o pegar, o se assentar na roda de escarnecedor ou não, e é uma coisa só. É um contexto só. Sim, eu não, sem dúvida.
sem nenhuma dúvida. Meus irmãos, o tempo já está rugindo como um leão, querendo nos tragar, tem 15 minutos. Então, deixa eu dar uma andadinha aqui. Os irmãos entenderam muito bem qual é esse princípio, né? Só chegará um momento, irmãos, um único momento, quando nós vamos poder descansar as nossas armaduras, tirar a armadura, tirar a espada, o capacete, só quando nos encontrarmos com o nosso Senhor. Até lá é cada um armado até o dente. Armado até o dente. Só na eternidade nós vamos poder repousar a nossa armadura. Agora chegou. Agora eu estou pronto para desfrutar das promessas. Agora eu não preciso mais da minha armadura. Não preciso mais. A gente vai entregar a armadura que nunca foi nossa para aquele que sempre foi o dono da nossa vida. Vamos chegar lá e vamos dizer, está aqui, Senhor, a couraça. Está aqui o capacete. Está aqui a espada. Está aqui. Não sei se eu botei alguma coisa ali, achei meio parecido. Vixe, aqui, ó. Procurei na internet alguma coisa mais parecida possível. Quando chegarmos diante do nosso Senhor, nós vamos nos curvar e colocar a espada. E depois vamos tirar toda a armadura. E dizer, agora nós estamos prontos. Prontos para comermos da árvore da vida. Que está no teu paraíso. O irmão entendeu isso? Eu espero que sim. Espero que sim. Não fique só celebrando promessa. As promessas que ainda não são realidade, elas precisam ser buscadas, cridas, e nós precisamos nos dedicar ao empenho máximo da nossa vida. Tá bem? Lucas 12, 37 é um dos textos mais bonitos que tem na Bíblia, quando se refere ao contexto de chegar aonde nós deveríamos chegar. Lucas 12, 37. Verso 37. Falando sobre... Eu vou ler o 35, né? 12, 35. Estejam prontos para servir e conservem acesas as suas candeias, como aqueles que esperam seu Senhor voltar de um banquete de casamento, para que quando ele chegar e bater, possam abrir-lhe a porta imediatamente. Felizes os servos, cujo Senhor os encontrar vigiando quando voltar. Eu lhes afirmo que ele se vestirá, olha isso aqui, Jesus está falando sobre o seu retorno, por parábola. Eu lhes afirmo que quando eu lhes afirmo que ele, ou o Senhor, se vestirá para servir, fará que se reclinem à mesa e virá servi-los. Meus irmãos, isso aqui é uma maravilha. É quando a gente chegar diante do nosso Senhor, colocar as nossas armaduras de lado, e o nosso Senhor dizer assim, que bom que você vigiou, que você se empenhou. Agora, senta aqui. Eu vou servir vocês. Eu vou lhe servir o melhor banquete que você possa imaginar. Eu vou te oferecer a melhor refeição que você pode, porventura, imaginar. Eu vou te oferecer a melhor celebração que você possa imaginar. É o que Jesus disse. Quando chegarmos diante dele, ele vai nos servir. A gente sempre pensa que a gente que vai servi-lo, né, na eternidade, mas ele também nos servirá e preparará um banquete muito especial. E esse banquete, ele é aqui figurativo nesta expressão que a gente diz comida, jardim. Eu não vou fazer um estudo detalhado sobre o que é a árvore da vida e o que é o paraíso.
Mas a ideia que Jesus disse à igreja e diz para nós nesta manhã, ao vencedor, àquele, como ele disse em Lucas, os servos que forem vigilantes, eu lhes afirmo que ele, o Senhor, se vestirá para servir. Enquanto tirarmos as nossas armaduras, a ideia é o Senhor Jesus pegará o cinto de novo, que ele fez aqui, fará por nós lá, nos convidará para um banquete e dirá: agora vocês podem se deitar, como era o costume dos orientais, deitarem sobre um lado do braço, reclinar-se à mesa e poder comer do melhor que aquele Senhor poderia oferecer. O que os nicolaítas prometiam e ofereciam às pessoas nos seus banquetes? Comidas proibitivas, idolatria, prostituição. Faziam um banquete e convidavam as pessoas. A igreja dizia: não quero isso. Tem uma comida e uma festa muito melhor. Então eu não quero. Eu vou caminhar lutando para que um dia eu possa estar num lugar e eu possa comer. Essa aqui é a ideia: comer e ceiar com o meu Senhor. Você lembra quando Jesus vai restaurar Pedro e os demais apóstolos? O que ele faz? Ele os convida para comer. Comer na cultura oriental sempre teve um forte vínculo de comunhão e de reconciliação. Quando alguém queria agradar um outro, mesmo sendo amigo ou inimigo, preparava um banquete. É só você olhar o Velho Testamento. Preparava um banquete e então convidava a pessoa. Essa é a figura que está aqui, de que o nosso bom Senhor está nos esperando para um belíssimo banquete na presença dele. Não é a ideia de ir lá na árvore, ter uma árvore assim, né? Eu vou lá e vou comer a árvore, né? E só vou ter vida eterna se eu comer da árvore. Bom, se eu depender da árvore para ter vida eterna, eu tenho um problema, porque aí Jesus, como é que fica o sacrifício de Jesus, né? Não está pautado no fruto da árvore. Eu não vou nem entrar aqui nessa explicação teológica aqui, porque não vai dar tempo. Mas a ideia sempre é essa ideia. O nosso Senhor foi à nossa frente. Sendo Deus, ele manteve-se vigilante o tempo inteiro. Oração, vigilância contra os ataques do diabo, contra os ataques das pessoas que ainda não era o seu tempo de morrer. Jesus foi vigilante mesmo sendo Deus encarnado. Ele nos chama para isso. Para que um dia, nós possamos ter comunhão perfeita, que é simbolizado pela ideia da árvore da vida e pela ideia do jardim, do paraíso. Aqui é comunhão plena. É a janta que satisfaz plenamente. É quando o Velho Testamento diz que Deus pega os seus filhos no regaço, né? No braço. E então nós vamos poder celebrar plenamente na presença do nosso bom Senhor. É isso que Jesus está prometendo. Tá? Ao vencedor darei o direito de comer da árvore da vida. Eu não vou ter tempo mesmo para voltar para Gênesis capítulo 2, o verso 3. Mas se você olhar aquele texto, ele tem muitas lições preciosas. Por exemplo, o homem foi criado fora do jardim. Deus criou o homem, depois cria o jardim, que aí é representado pelo paraíso, e Deus coloca Adão para cuidar do paraíso. E nesse paraíso tinha uma árvore da vida. Depois que Adão peca, ele é expulso do jardim.
e expulso do jardim, ele não tem mais acesso à árvore da vida. Agora Jesus está dizendo, para o vencedor, eu vou dar e oferecer aquilo que era para ter existido sempre. Perfeita comunhão. Perfeita. Vou ter de novo a árvore da vida e vou ter de novo um jardim. E nesse jardim e nessa festa de celebração, nós vamos poder ficar e viver para sempre. Para sempre. Esse é o convite daquele que nos ama, que nessa manhã diz, me ame, seja atento, vigilante. Tem promessa, mas ainda não cumprida e experimentada. Fiquemos atentos, meus irmãos. Atentos, tá bem? Tem uma grande promessa. Um convite para cear com o nosso Senhor. E nós vamos perseverando, caminhando, ouvindo a sua voz, buscando amá-lo de todo o coração. Vamos nos preparando para esta janta, né? Esta janta, para o convite do nosso Pai bendito, através da pessoa do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Restauração, festa, jardim, presença. Para finalizar, eu quero dizer que essa expressão paraíso, ela é uma expressão persa, não fazia parte do vocabulário hebreu. E ela era muito utilizada como um lugar onde os reis persas, eles mandavam construir aquele lugar escolhido, ornavam, enfeitavam, tornavam o melhor lugar possível. Mas só poderia entrar naquele lugar o rei e os seus filhos. O restante da população não tinha acesso a esse paraíso. Aí Jesus vem dizer, eu tenho outro jardim melhor. E os meus filhos e filhas vão estar lá comigo. Fique firme com o seu Senhor. Fique firme com Ele. Tá bem? Deus abençoe. Obrigado pela jornada na igreja de Éfeso. Semana que vem nós caminhamos com a igreja de Esmirna. Hoje à noite eu vou pregar nessa carta. Espero não ser repetitivo. Mas se for alguma repetição, a gente aprende pela repetição, né? Vamos orar ao nosso Pai bendito. Senhor, muito obrigado pelo teu imenso amor por nossa vida. Obrigado pelas promessas que o Senhor deixou registradas aqui na tua Escritura Sagrada. Nós nos movemos em direção a elas, crendo que tudo o que tu disseste é a absoluta verdade, Senhor. E nós queremos continuar ouvindo a tua voz pelo teu Espírito Santo. E caminhantes, Senhor, nós queremos nos alegrar nessas promessas, mas também nos mantermos vigilantes, ativos. Ó Pai Celestial, nos dê ouvidos para ouvir a tua voz sempre. E um coração disposto a obedecer. Ajuda-nos a mantermos firmes, Senhor, a armadura que o Senhor nos concedeu, a tua palavra, a vida de oração, a santificação. E nós, pela fé, aguardamos o dia em que nós seremos recepcionados por ti. E vamos participar desse banquete. Quando comeremos com o Senhor, cearemos contigo e ficaremos contigo para sempre, Pai Celestial. Abençoa a tua igreja aqui, a nossa igreja,
e a tua igreja espalhada em toda a face da terra. Traz, Senhor, sempre para o teu povo o teu maná vivo e verdadeiro. Oh, Senhor bendito, que venha o renovo do ensino da tua palavra na tua igreja em toda a face da terra, e que o teu povo, aquilo que a tua palavra chama de remanescente fiel, permaneça, Senhor, sendo sal e sendo luz, para que mais pessoas também possam te conhecer e caminhar pela fé em Jesus Cristo. Obrigado pela promessa e pela esperança. Nós nos vemos um dia assentados com o Senhor e desfrutando dessa ceia, desse banquete que o Senhor nos prometeu. Muito obrigado. Firma o nosso coração e nos dá esperança sempre, em tempos bons e difíceis, de que a nossa fé no Senhor nunca será vã. Muito obrigado. Nos abençoe em nome de Jesus Cristo. Amém. Meus irmãos, muito obrigado pela atenção. Deus os abençoe. Fique firme no frio, viu? Não, veio o inverno, vou ficar em casa. Não, convide mais pessoas. Tá? Durante a semana, diga assim, vamos começar a estudar Esmirna. Convide e traga pessoas para participar conosco. Deus abençoe aos irmãos. Até a noite.